E aí, estamos aqui, mais uma terça-feira, então, boa tarde. Eu estava com saudade já de vocês, saudade de vir aqui conversar. Parece que já faz um mês, né? Só faz 15 dias que a gente não se vê, mas eu tenho essa sensação, assim. E para variar, né? Eu sempre falo isso, tá até virando meio clichê, mas é sempre muito bom parar na terça-feira para falar de literatura com vocês. Então, e hoje, né, como não temos convidados ilustres e especiais, a gente fica com as organizadoras ilustres e especiais também, né, Cris? Então, hoje vocês vão conversar com a gente mesmo, não tem convidado especial, só tem a gente para hoje, tá? E para quem está participando pela primeira vez, seja bem-vinda. Aqui é um bate-papo sobre literatura de autoria feminina. Então, a gente não tem muitos interesses puramente acadêmicos, mas a gente quer compartilhar autoras enquanto leitoras dessas autoras, né? Então, hoje, eu queria falar com vocês sobre esse mês, que é super importante. Eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos no mês do orgulho LGBTQI+, né, Cris? Sim. É, Deixa eu só... Desculpa, gente, eu tava só vendo aqui se eu tô no lugar certo. Mas eu acho que é isso. Cris, você quer falar alguma coisa sobre o mês? isso, a gente trouxe como introdução aqui do encontro de hoje, né? Naquela parte das curiosidades, porque dia 28 de junho comemora-se, celebra-se essa data tão importante do LGBTQIA+, que é uma data que se originou, na verdade, né, no dia 28 de junho, então o mês todo é dedicado a esse movimento, né, a essa celebração, mas o marco zero desse, vou chamar aqui de um movimento, né, foi no dia 28 de junho de 1969, em Stonewall, uma cidade, né, americana, e em que, na ocasião, gays, lésbicas, travestis e drag queens se revoltaram contra a violência policial. Então, na manhã desse dia, 28 de junho, esses grupos se reuniram e decidiram uma espécie de uma rebelião, né, de um movimento militante, político, contra essa violência dos policiais que invadiam arbitrariamente muitos bares, muitos locais de convivência desses grupos e faziam revistas humilhantes, né? E aí, então, todas essas pessoas se reuniram contra essa violência policial. Isso foi considerado, portanto, o marco zero desse movimento, que foi, no ano seguinte, nas décadas seguintes, só se fortalecendo e incluindo outros, né? Começou como LGBT e foi aí, então, incluindo outros grupos, outras identidades, outras diversidades. E eu achei bastante curioso que no Brasil, já no ano seguinte, 1970, em plena ditadura militar, que é uma época extremamente de censura, né, de perseguição, de vigilância, esse movimento começa a ganhar força graças a dois jornais, e um deles se chamava Lampião da Esquina, que era mais voltado para os grupos homossexuais, para os grupos gays, e o outro é um jornal organizado por um grupo de lésbicas chamado Xana com Xana, e elas vinculavam jornais, né, para contra o preconceito, para esclarecer o posicionamento do movimento, e esse jornal foi proibido. Então, essas mulheres se reuniram também numa espécie aí de um marco zero, de uma rebelião brasileira, e fizeram um protesto contra a divulgação e a circulação desse jornal, que foi proibido por causa, né, de ser um jornal voltado aí para o grupo lésbico.
E essa rebelião aconteceu justamente no dia 19 de agosto, que é considerado o dia do orgulho lésbico. Então, é uma data também extremamente interessante e importante para o contexto brasileiro, né? E essa data também originou, né, esse 28 de junho, que foi o marco zero do movimento LGBT. Vou usar aqui mais para englobar todos os outros grupos, tá? Também a gente tem a primeira parada do orgulho gay, que foi, né, começou com o orgulho gay, depois a nomenclatura foi mudando, que foi em 1997 em São Paulo, e um movimento que só vem crescendo, aumentando. Inclusive, não me lembro agora, não anotei aqui, mas o ano, acho que foi 2016, foi o movimento que mais reuniu pessoas na rua, inclusive foi para o Guinness, né? E foi o movimento de São Paulo, que é um movimento grandioso, extraordinário, assim, que reúne milhões de pessoas e que mostra a força, né, desse movimento no Brasil. Gente, e aí, posso falar, Cris? Eu também fiquei pensando assim, cara, eu queria que tivesse. Eu queria apresentar para vocês algum recorte da importância das mulheres nesse movimento, né? Por conta desse recorte de gênero que nós temos das curiosidades e tal. Não que não seja que seja mais importante do que o próprio movimento, de jeito nenhum, mas só para a gente dar visibilidade também das mulheres por trás disso. E aí, eu lembrei que a mãe de um amigo meu, ela faz parte de um grupo no Facebook, eu acho, né? Que foi assim que ela começou. Então, assim, esse meu amigo, ele demorou um tempo para sair do armário, para contar para os pais, né? E para a mãe, principalmente, os pais eram separados já. E essa mãe, muito sábia, né? Acolheu esse filho e entrou para esse grupo que são as Mães pela Diversidade. Então, vou mostrar aqui para vocês como que tá esse grupo na internet. Então, a gente tem, deixa eu até colocar aqui para eu compartilhar minha tela inteira para vocês verem. Então, aqui tem o site. O site ele não está tão atualizado, mas as redes sociais estão mais atualizadas, né? Pelo que eu vi, tanto a página do Facebook quanto do Instagram. E aí eu achei muito legal porque aqui pelo site você tinha a oportunidade de conhecer melhor esse movimento das Mães pela Diversidade. Tem como entrar em contato com elas por e-mail e tal. E também, na época, né, não sei se agora continua, porque faz desde 2017, eu acho que eles não atualizam o site, que você poderia até doar, né, alguma coisa para a ONG, porque elas criaram uma ONG. Então, são as Mães pela Diversidade. Eu vou colocar aqui, quem quiser ler o texto, né, eu não vou ler aqui com vocês, mas eu vou falar só um pouquinho do texto que está aqui do sobre. Então, a preocupação e a união de mães de LGBTs do Brasil inteiro resultou no coletivo Mães pela Diversidade, ambiente onde juntas as mães lutam contra o avanço da homotransfobia e pelos direitos civis de seus filhos e toda a população LGBT. A partir de encontros anuais entre mães, o coletivo nasceu inicialmente como um movimento político e durante a caminhada se tornou também um espaço de acolhimento para famílias de LGBTs que diariamente sofrem com seus direitos violados, né? E aí tem mais algumas coisas, eu acho que esse é o mais importante para a gente entender, mais ou menos. E eu visitei a página do Facebook que é mais atualizada, e eu quero até ler com vocês uma publicação, né, que elas fizeram quando começou o mês do orgulho LGBTQIA+, né? Então tá aqui. Vou ler com vocês aqui. Foi no dia 1º de junho, então, que elas publicaram isso aqui. É uma nota de pesar, tá?
Então, elas dizem o seguinte: inicia-se hoje o mês do orgulho LGBTQIA+, e, já nas primeiras notícias do dia, escorre sangue de 2 dos nossos filhos homossexuais na região do Cariri. É o alerta que apita todo santo dia em nossos ouvidos. Vocês não têm o direito de se orgulhar, a celebrar. Todo dia é dia de sangrar. Nós, mães pela diversidade no Ceará, estamos cansadas, exaustas de escrever notas de pesar como essa. Estamos cansadas de bradar, ir às ruas, gritar pelo direito dos nossos filhos existirem e assistir à manutenção do cenário de brutalidade e genocídio dos nossos. Essa nota é não só de pesar e solidariedade pelos assassinatos brutais de David e Pedro Diego, é um grito de socorro. David tinha apenas 22 anos e foi assassinado a facadas. Pedro Diego, jovem de 28 anos, também teve um destino brutal, morto a pauladas e ou pedradas e depois abandonado em terreno baldio. 2 jovens homossexuais que teriam uma vida pela frente com sonhos, viagens, trabalhos, amores, famílias a serem vividos e construídos, com contribuições a darem para suas famílias, amigos e sociedade, essa mesma sociedade que ceifa a vida dos LGBTQIA+, todos os dias, sem trégua. Somos mães com letras maiúsculas, que se organizaram em uma associação para combater o ódio gratuito aos nossos filhos. Não deixaremos de lutar um minuto sequer das nossas vidas, mas precisamos de você que nos lê andando conosco nessa luta. Vamos juntos denunciar cada caso de LGBTfobia que presenciarmos. Vamos juntos cobrar dos poderes públicos formas contundentes de evitar e punir exemplarmente esses crimes. Só assim poderemos um dia sonhar em deixar de ser o segundo estado que mais mata LGBTQIA+, em um país que já é o que mais ceifa as vidas dessa população no mundo. Junte-se a nós para que outros Davids e Pedros possam viver. Hoje as mães pela diversidade no Ceará choram e sangram, mas amanhã estaremos de novo de pé, transformando luta em luta. Queremos você nessa trincheira conosco. Então essa foi a nota de pesar que elas publicaram no dia 1º de junho. Eu fiquei toda arrepiada quando eu li. E falar desse movimento do mês do orgulho é falar também sobre tantas notas de pesares, né? Como as pessoas matam, como as pessoas matam LGBTQIA+, por gratuidade, assim, né? Não tem explicação. E a gente precisa falar sobre essas mortes, a gente precisa falar sobre esses números e a gente precisa lutar. Você não precisa ser gay para lutar, você não precisa ser lésbica para lutar, você não precisa ser bi, trans, QIA+. Você só precisa ser humano para lutar pela vida de outros humanos, né? Então, a gente precisa também lembrar e viver esse mês do orgulho LGBTQIA+. Por isso que a gente pensou em trazer. E aí, outra rede social que eu trouxe para vocês também da Mães pela Diversidade, quem quiser seguir lá. Também está mais atualizado, todo dia eles postam stories, né, e fazem algumas postagens aqui, com materiais bem legais. Então, acho que era isso. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela, que tem gente querendo entrar. Cris, quer comentar mais alguma coisa das curiosidades? Eu vou deixar os links para vocês aqui no chat, tá? Eu acho que esse texto já disse tudo, né? Eu acho que um texto, assim, triste, extremamente importante e reflexivo, e de transformar o luto em luta, né? Então, acho que nem preciso completar mais nada, porque para mim esse texto foi já, assim, Falou por si só, né? Eu acho que eu fiz a escolha, né, de trazer as Mães pela Diversidade justamente por pensar na luta dessas mães, né, dessas mulheres que lutam pelos seus filhos. Deixa eu aceitar aqui o pessoal que está tentando entrar. Porque é isso, sabe?
às vezes as pessoas não levam em consideração o grupo, né, LGBTQIA+, essas mortes não estão todos os dias nos jornais, nos noticiários, a gente nem vê. Isso passa batido às vezes, né? E eles nos matam demais, todos os dias. Deixa eu ver se tem mais alguém. Alguém quer comentar? Então, prof, falando em injustiças, dia 31, agora, teve um jovem de 22 anos em Florianópolis que foi estuprado e colocado objetos, né, no reto dele e tatuados frases de ódio nele. Então, aconteceu e não foi noticiado em nenhum telejornal. Foi apenas deixado de lado como se fosse qualquer crime. Ele é um jovem gay. Pois é, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, né, Gabriel? Então, acho que esse mês é um mês para a gente refletir sobre essas coisas de luta e de orgulho também, da gente se orgulhar dessa bandeira, né? Então, acho que é isso. Eu vou... O Gabriel fez um comentário sobre a Rua Augusta, que é um reduto, né, de liberdade, de respeito, de não preconceito. Então, ele disse aqui que é um dos lugares da cidade que as pessoas podem agir com verdadeira liberdade, sem medo de ser agredido ou xingado. Então, até relata que um amigo trans diz que a Rua Augusta é o grande bastião da liberdade na cidade de São Paulo. Então, eu também já... assim, a gente só tem que falar um viva a Rua Augusta, né? E esses crimes, essa quantidade, né, de violência, esses números absurdos, porque eu não tenho aqui a estatística, mas até você falou, né, Jordana, que o Brasil é um dos países que mais mata. Então, eu acho que a falta disso no noticiário, nas circulações jornalísticas, né, esse anonimato é uma forma também de não dar voz, né, de não dar espaço, é uma forma de preconceito também, de desumanização, e realmente a gente tem que refletir e sempre trazer esse assunto à tona. Exatamente. Acho que a Vivi quer falar. Sim, eu gostaria. Bom, o Brasil ele ainda lidera o ranking de país com maior número de transfeminicídio do planeta. Eu tenho os dados e é horrível, porque, bom, pelo menos aqui no Paraná, ele está no 8º lugar para você poder viver com uma pessoa trans. Ceará, com certeza, é o pior de todos, que morre demais. Mas eu gostaria de, né, trazer que os números de transfeminicídio, em comparação com o ano passado, cresceram em 125%. É complicado, porque o Brasil é quem tem a maior parada LGBT do mundo. É um país de onde saíram tantas celebridades LGBTs, conhecidíssimas, famosíssimas, e ainda assim ele consegue ser quem mais mata. Eu vou sempre colocar ênfase em pessoas trans, em mulheres trans, travestis, porque a gente não consegue viver. Nós não estamos lutando por reestabelecer direitos. Nós estamos querendo começar a ter direitos para sair de uma sobrevida. E, bom, por exemplo, um homossexual, um homem homossexual cisgênero, ele pode sair na rua. Ele já pode sair na rua. Ele já não tem tanto perigo de
morrer sem que nada aconteça com o seu agressor. Mas se você for uma mulher trans, se você estiver na sua rota de trabalho, entre várias aspas, você não tem nem o que discutir. Se você morrer, você morreu e sabe-se lá se vão respeitar o seu nome depois disso. Ou se você for tentar falar com a polícia, é capaz de você ser estuprada lá na polícia mesmo. E eu tenho que cuidar muito com o que eu falo, porque tem coisa que me afeta bastante também. Então, eu gostaria de trazer esses dados infortunos, porque eu represento 0,04% da minha população. Então, bom, provavelmente com o decorrer do evento, eu vou acabar falando mais algumas coisas, mas... Com certeza, Vivi. Obrigada. Aqui você tem um espaço para conversar, para falar sobre a sua vivência, sobre as suas lutas e o que você gostaria que a gente compartilhasse com você também. Tá bom? Linda. Bom, gente, então essa foi a nossa escolha para as curiosidades de hoje, né? Já que estamos nesse mês do orgulho. E se vocês quiserem comentar mais alguma coisa depois, lá para o finalzinho, quando a gente abrir para conversa, a Vivi também está convidada para voltar a falar mais alguma coisa se ela quiser, e a gente vai dar continuidade, né, Cris? Então, hoje a gente tem duas autoras muito maravilhosas, e a Cris vai começar a falar da dela. Eu só coloquei aqui para vocês verem essa foto, mas eu já vou parar de apresentar, porque a Cris vai compartilhar os slides dela. Então, essa é a autora que a Cris vai falar hoje. Cris, está com você. Tá. Obrigada, amiga. Queria também agradecer o depoimento da Vivi. Eu acho que é muito importante você assumir esse lugar de fala, né? E depois fica o convite aqui para o final a gente retomar essa conversa, esse tema. Depois que a gente decidiu apresentar essa introdução, é que eu fiquei pensando que eu poderia ter trazido uma escritora representante do LGBTQIA+, mas eu já tinha feito a minha escolha e não tive tempo de mudar, de selecionar outros textos literários. Então, eu peço desculpa se ficar meio destoante com a introdução que a gente fez aqui. Na verdade, vai ficar destoante, né? Porque eu não trouxe uma autora representante dessa literatura. Por conta da escolha que eu já tinha feito previamente, tá? Então, desculpem aí pelo desacordo, mas eu gostaria de apresentar uma escritora que é uma poetisa portuguesa, que me foi apresentada pelo Gedielson, que é um ex-aluno nosso, que eu acho que ele estava presente no último encontro, mas eu acho que hoje ele não está presente, né? Não sei se ele entrou aí depois, mas pelo que eu vi agora há pouco, ele não estava. E ele me enviou alguns poemas da Raquel Cerejo Martins, que era o nome que eu já tinha lido num artigo, só citando o nome dela como uma grande promessa da poesia portuguesa, mas não tinha lido poemas que ela tinha escrito. E quando o Gedielson me enviou os poemas, eu li e falei, meu Deus, né? Eu preciso ler mais essa mulher, eu preciso conhecer mais essa potência literária, porque acho que a palavra que a definiu nesse instante inicial em que eu tomei conhecimento dessa autora foi bem isso, uma potência literária, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a biografia dela, bem rapidamente, e depois apresentar alguns textos líricos, tá? Essa é uma foto da Raquel Cerejo Martins, e eu coloquei aí um pequeno poema, uma quadra, bem breve, mas eu acho bem original, que já dá uma atmosfera, um tom da escrita da Raquel Cerejo Martins. Essa quadra do livro Aves de Incêndio. E ela diz o seguinte: deixei o meu coração no forno. É só aqueceres e tem jantar. O que sobrar, dá ao gato.
Eu sempre gostei do gato. Eu achei sensacional isso, né? Porque, como eu disse, esse pequeno poema dá uma dimensão de um dos temas muito presentes na poesia da Raquel, que é a ironia. Que é essa ironia, né, que brinca um pouquinho com a infelicidade, com o não sentido, com os desencontros amorosos, com a infelicidade, e brinca um pouquinho, né, com essa metáfora de preparar o coração como se prepara o jantar, naquilo que ele tem de cuidado, de dedicação, de preparo, de oferta ao outro, e se o outro menosprezar tudo isso que foi preparado ali, né, como um coração no forno, as sobras, os excessos, os despojos, dá-se ao gato. Eu gosto do gato mesmo, né? Então, achei um poema breve, mas bem indicativo de um dos temas da Raquel Cerejo, que é, portanto, a ironia. E também a presença muito frequente de gatos na sua poesia, porque ela é uma mãe de gatos, né? E eu sempre achei muito interessante, até, assim, queria estudar um pouquinho mais a respeito de como existe uma galeria de poetas, tanto homens quanto mulheres, enfim, que são poetas e são apaixonados por gatos, né? A gente tem uma lista enorme, e a Adília Lopes, né, Anne, é uma também que a gente já falou aqui no Elas por Elas, e também apaixonada por gatos. Bom, coloquei aqui uma pequena biografia da Raquel Cerejo, que nasceu em 74, é economista, ela atua nessa área, né, profissionalmente, ela escreve, publica contos, romances, poesia, já publicou uma peça de teatro, que eu coloquei ali embaixo, a referência, mas ela atua profissionalmente na área da economia. É vegetariana, já dançou flamenco e agora estuda violoncelo. Essa referência aí de uma pessoa apaixonada pela dança, pela música, também é muito frequente na poesia dela. Tem até um poema que eu coloquei aqui, que ela cita um verso do Vinícius de Moraes, e ela até diz, né, que todo dia lê um poema, escuta uma música do Sinatra e uma música do Chico Buarque. Mas, pelo que eu li, do pouco que existe a respeito dela e das referências nos poemas, ela parece ser bem apaixonada pela música popular brasileira. Ela tem 3 gatos, vive atualmente em Lisboa e publicou 5 livros de poesia, que são esses títulos que eu coloquei aí, mas não vou ler todos, né? O último, Silêncio Sálico, em 2020. Publicou uma peça de teatro, em 2019, e tem 2 romances, e tem contos publicados em revistas literárias também, tá? Não tive a oportunidade ainda de ler os contos, até tem pouca coisa dela circulando na internet por conta de ser muito atual, muito contemporânea, né? De estar escrevendo muito nesse momento agora, e aí a circulação acho que está um pouquinho mais restrita. Bom, e aí eu escolhi para ilustrar a poesia da Raquel Cerejo Martins 2 poemas. Esse poema foi o primeiro que, na verdade, todos eles mexeram muito comigo, mas esse em especial, aí depois eu digo por que no final, tá? Ele tem 2 slides, é um pouquinho extenso, mas tem um estilo bastante prosaico, e eu acho que esse estilo está bem presente na poesia dela. Os versos livres, um pouco mais distendidos, ora um pouquinho mais enxutos, que dá essa atmosfera de uma conversa, de um diálogo menos formal, né? Bom, chama-se 2 dias. Faço a cama todos os dias. Tento preservar a ordem do meu mundo. Lavo pratos, copos, talheres, quero dizer, enfio-os na máquina. Mantenho limpos os vidros das janelas. Lavo o corpo, os dentes, a roupa, do corpo e da cama, quero dizer, enfio na máquina. Há máquinas para tudo. Não moro sozinha. Moro com 2 gatos e vaso nenhum com plantas. Compro os víveres no supermercado. Chego à sexta-feira com uma garrafa de vodka e 2 maçãs mirradas no frigorífico.
Já plantei couves, alfaces, árvores de fruto. Já escrevi cartas ridículas. Tenho essa estranha mania de ser sincera. Tenho vergonha de erros ortográficos, meus e dos outros. Valorizo a etimologia. Tento perceber o oposto de todas as coisas, mesmo da bondade. Não tenho a virtude da paciência. Nem sei se é virtude. Sou feliz porque não trabalho num talho. Não como outros animais. Evito ter contas por pagar. Ando a pé, mesmo quando chove. Preciso urgentemente de comprar um guarda-chuva. Fumo, o que não é qualidade. Não prescindo da mentira, o que nem sempre é defeito. Vou ao teatro e respiro. Leio os meus poetas e sufoco. Evito a televisão. Não sei o que fazer com a minha solidão. Sei fazer chá, o que, convenhamos, não é difícil, e compota de abóbora. Não me lembro da última vez que ri até as lágrimas. Nunca fiz uma revolução. Agora sei que fui feliz em Florença. Lembro-me das várias vezes em que fiquei de coração partido. E como diz a canção, o amor só é bom se doer. Às vezes tenho vontade de abraçar desconhecidos, nuvens, e poucos vão perceber por que faltou um quê e escrevi nuvens. Garimpo a beleza das coisas, os pormenores insignificantes da vida. Comovo-me com a ferrugem na ferragem da varanda. Não tenho varanda e penso na distância entre o dia de hoje e a minha morte. E já sei que a vida, apesar de breve, cansa. Eu achei esse poema assim, até meu coração foi ficando assim, acelerado à medida que eu fui lendo, porque eu me senti muito presente nesse poema, e de várias formas aí possíveis, né? Porque eu tenho também, eu acho assim, a gente vive, né, nesse cotidiano, e naquilo que ele tem de mais prosaico, de mais comum, porque ela vai listando ali uma série de afazeres domésticos e quase maquinais, né? Só que no meio de tudo isso a gente tem pensamentos, ideias, sentimentos que são de uma dimensão mais existencial, mais filosófica, né? Mais pessoal, mais subjetiva. E eu acho que às vezes o nosso pensamento meio que segue o ritmo desse poema, que no meio de perguntas como, será que eu estou sendo feliz? De repente você fala, nossa, tem que comprar sabão em pó no supermercado. Né? Que o nosso pensamento é meio caótico, e não é só o pensamento, são todas as sensações e sentimentos que nós sentimos durante o dia, ao longo das 24 horas, em que a gente vai pensando coisas banais, insignificantes entre aspas, né? Porque às vezes comprar sabão em pó ou acabar a semana só com um pouquinho de vodka e 2 maçãs murchas na geladeira não é muito bom, né? Deveria. Então, eu acho muito interessante isso, né? De como ela vai construindo o poema através desses pensamentos opostos que vão surgindo repentinamente, e pensamentos às vezes mais prosaicos, mais do cotidiano, né, naquilo que ele tem de simples, e pensamentos um pouco mais filosóficos e existenciais. Outro tema que permeia esse poema é a solidão, como ficou evidente, e ao final ela parece tentar, de uma certa forma, preencher essa solidão, ou moldar essa solidão com arte, porque ela vai ao teatro e respiro, né? Leio os poetas e sufoco, que eu achei um verso assim, maravilhoso, enfim. Aqui ela cita, né, que a canção O Amor Só É Bom Se Doer, que é um verso do Vinícius de Moraes. Então, eu acho que ela vai ali, né, falando um pouquinho da importância da arte nesse contexto solitário do eu lírico. E no final vem toda ali, nos versos finais, para mim, vem toda a temática que atravessa muitos poemas da Raquel Cerejo, que é
garimpar a beleza das coisas, os pormenores insignificantes da vida. Eu acho que esse é o grande tema dela, que está presente nesse poema e está presente nos demais. E eu acho que fica evidente aí que ela procura uma metafísica no cotidiano, no dia a dia, né? Então, a metafísica, ela não é algo que está lá nas alturas, no além, né? Muito distante da gente, mas é algo que está aqui, que faz sentido aqui, né? Na nossa existência, no nosso dia a dia, no confronto com as coisas comuns e banais da nossa existência. Cris, Então, uma metafísica extraída do cotidiano das coisas, nesse sentido, tá? Cris, você está me ouvindo? Tô. Então, é que eu ia te falar que eu tenho a impressão que esse poema, se a gente dividisse ele em vários pedacinhos, viraria vários haikais, assim. Ele é tão cheio de tanta coisa maravilhosa, tão significativa, assim, que até eu te falei na hora que você me mostrou, mas quando você falou ali, ó, vou ao teatro e respiro, leio os meus poetas e sufoco. Só isso sobreviveria eternamente, só esses 2 versos, né? Que coisa potente cada verso dela. Assim. E são 2 versos que trazem toda a questão da função da arte, né? Sim. Da função do teatro, da função da leitura de poetas. Então, eu fico muito de cara com quem consegue fazer isso, sabe? Também. Como que alguém consegue colocar isso em 2 versos? E daí, quando coloca, você fala, nossa, que genial, como é que... Nossa, que coisa louca, que coisa linda, que coisa que me bagunça, que me... Sim. Que eu nunca esqueço de uma frase que, inclusive, você falou por ocasião, acho que da Lucy Collin, que é dar ordem ao caos, de uma certa forma. Eu acho que ela faz isso lindamente nesse poema, né? E tem também ali uma questão meio irônica, né? Que também, como eu disse, é muito presente. Não sei o que fazer com a minha solidão. Sei fazer chá. Que, convenhamos, não é difícil. Quer dizer, ela vai também, né, brincando um pouquinho com alguns temas, né, nesse sentido aí da solidão. Então, assim, eu achei uma poesia espetacular, né? E muito com a cara da modernidade, desses versos prosaicos, de trazer o cotidiano para dentro do texto lírico, né, que é algo que eu acho que é mostrar, né, aquilo de significante que há no insignificante da nossa vida. Porque acho que a gente só tem o que é insignificante. Então, ao alçar isso ao lirismo e dar uma dimensão, não de sentido, né, mas de importância, mesmo no não sentido, eu acho isso formidável. Não sei se fez sentido o que eu falei, mas é isso Tem mesmo. Tem muito sentido, é isso mesmo. Com certeza. Você e ela deram conta. Ai, que bom. O outro poema que eu trouxe, né, um poema que também me impactou muito aqui a leitura. Eu vou fazer mais aquilo que a gente faz aqui no Elas por Elas, que é uma leitura de deleite, de compartilhamento e de mostrar, né, como nós somos leitoras apaixonadas e extasiadas por uma escritora, que é esse poema chamado Quero, que está no livro, esse último que ela lançou, Silêncio Sálico, e começa assim: quero a ignorância do instante antes da felicidade, a ignorância do instante antes da catástrofe, a surdez das paredes às orações, a surdez dos pés nos pedestais. Quero ser como os outros animais, um pouco de prazer, um pouco de dor, um pouco de amor, um pouco de solidão, um pouco de sonho, um pouco de rotina, um pouco de música, um pouco de silêncio, um pouco de água, um pouco de sede, um pouco de pão, um pouco de fome, um pouco de pão, um pouco de bolor, um pouco de pão, um pouco de sombra. Ser um pouco de sombra, a tua sombra. Não quero ser íntima de mandarins, quero ser íntima de mandarinas. Não dos pinheiros, mas das resinas.
não das janelas, mas das cortinas, não das ruas, mas das esquinas, não das esposas, mas das concubinas. Querer, quero coroar-te os dias de alegria. E sim, eu sei que deixo muito a desejar. No fundo, era expectável. Nasci no incêndio de inverno, sem asas nem guelras. Ai, eu nem sei o que dizer desse poema também maravilhoso, né? Que mostra um pouco esse querer tão contraditório da nossa existência, mas complementar também da nossa existência, né? Aí eu me lembro muito da definição do Stuart Hall, da identidade na pós-modernidade, que a identidade é feita de várias coisas contraditórias, mas complementares. Então, nós não temos uma existência sólida, nós não temos uma existência única, nem fixa, nem imutável, mas uma existência que se faz, que se constrói de maneira sempre complementar e contraditória, né? Nós somos vários eus contraditórios, então eu quero um pouco de prazer e de dor, amor e solidão, sonho, rotina, música, silêncio, eu quero coisas opostas, que é o que nos define muitas vezes, né, numa identidade. E eu não posso deixar de lembrar, ao ler o início desse poema, uma frase da Clarice Lispector, no romance Perto do Coração Selvagem, né, quando ela diz que era a ignorância do instante antes da felicidade, porque às vezes o instante da felicidade é mais importante que a felicidade em si. E a Clarice Lispector pergunta neste romance, depois que se é feliz, o que acontece? O que vem depois da felicidade? Então eu me lembrei muito desse romance, dessa pergunta da Clarice Lispector, que nos deixa assim, né? E depois do Felizes para Sempre, o que acontece? O que vem depois da felicidade? Às vezes a expectativa, o instante da felicidade, a construção desse instante, ou da travessia para essa felicidade, para usar uma linguagem do Guimarães Rosa, é mais importante que a felicidade em si. E para fechar, para eu não falar muito aqui, não atrapalhar o segmento do encontro, eu vou terminar só com a leitura de um poema que me veio assim como uma ideia de quase um conselho, sem ser aconselhável, quase, que é um poema verde. Não me peças para amadurecer, que não sou peça fruta. Sou peça de outra engrenagem, e a vida não é árvore nem fruteira. Depois ninguém sabe o que é a vida. A vida vai se fazendo, ou vai-se sem mais, sem chegar a ser inteira. E eu quero continuar verde, como o mar, verde como um poema de Lorca, verde como o verde dos meus olhos, verde apesar do comprimento dos dias, verde às vezes de raiva, que com duas patas também se pode ser cão, verde por saber o que é a tristeza, e a inutilidade da alegria ao ponto de cortar os pulsos, mesmo quando temos vários corações a bater fora do corpo. Então, sejamos verdes. Não amadurecemos nunca, sejamos sempre verdes. Adorei. E aí eu encerro a minha fala aqui, né, deixando a indicação dessa poeta que está sendo, assim, muito elogiada. Agradeço ao Gedielso, que me enviou os poemas dela. E fica a dica, se alguém quiser ler mais alguma coisa, tem vários poemas, inclusive, tem poemas que ela escreve na língua inglesa, Jordana, o pessoal aí do inglês, se quiser dar uma olhada na internet, ela tem poemas em língua inglesa também. Muito bom, Cris. A minha lista, ela só aumenta cada vez que a Cris fala, gente, porque que sensacional são essas autoras que a Cris traz. Eu fico, nossa, muito encantada, e eu tô encantada com a Raquel Cerejo Martins. Quando você me mandou mais cedo, eu li, eu falei, nossa, amei, adorei. Eu achei ela minha cara, assim, meio tradução, sabe? Amiga, então, aquilo que eu te falei, parece que a gente fica tão íntimo dela, mas é porque a gente se encontra ali também, e é coisa nossa também, né, de dentro. Sim,
A gente encontra. E às vezes a gente não consegue dar vazão a esses pensamentos ou sentimentos e ver isso num texto, né? Da forma como ela coloca aí. Eu achei assim, magnífico. Parece um encontro de identidades mesmo. Opa, peraí que aconteceu alguma coisa aqui. Só um pouquinho. Mas eu Gente, também sempre fico assim, encantadíssima com as escritoras que a Jordana traz. Já li várias nas férias, né? aconteceu uma coisa aqui comigo, gente, porque hoje eu não sei como que eu fiz isso, mas de repente eu tenho 2 áreas de trabalho. Eu fiz um negócio aqui de um atalho no teclado, eu abri outra área de trabalho, daí eu tô com 2 áreas de trabalho, e às vezes elas mudam, assim. De repente vocês sumiram, eu tava ouvindo ainda, mas eu tava em outra área de trabalho. Eu falei, gente, onde eu tô? Mas consegui voltar, agora eu tô aqui de novo. Então, Cris, como eu estava te falando, eu adorei essa autora. Com certeza eu vou ler mais sobre ela. Sobre ela não, né? Dela, né? Que poemas lindos. Você tem algum PDF para compartilhar com a gente dela? Eu tenho um arquivo que eu montei de poemas que eu fui recolhendo de vários sites. Ah, tá. Mas daí eu posso compartilhar lá no grupo. Inclusive tem um, para quem conhece o poema Tabacaria, do Fernando Pessoa, né, do Álvaro de Campos, que é extremamente famoso, né, come chocolates, pequena. Ela tem um poema maravilhoso também, que fala que não há mais metafísica no mundo que um bolo de chocolate. E tem todo um contexto muito parecido com Tabacaria, do Fernando Pessoa. Então, posso compartilhar o arquivo que eu montei, e daí quem quiser pode ler mais alguma coisa. Então tá. Bom, eu vou falar então da minha autora, vou tentar ser breve, né? A autora que eu escolhi hoje é a Angela Carter. Não sei se vocês conhecem, mas eu já vou fazer um meia-culpa, assim como a Cris fez. Aconteceu o mesmo fenômeno comigo, né? Hoje a gente tem que falar sobre o mês do orgulho LGBTQIA+, só que a gente já tinha escolhido as autoras. Então, ia ser muito em cima da hora para a gente mudar, né, Cris? Então, a gente manteve as nossas escolhas. Então, eu mantive Angela Carter aqui. E eu quero dizer que eu me posiciono aqui como uma iniciante em Angela Carter. Eu não li quase nada comparado com tudo que ela já publicou, com tudo que ela produziu. Inclusive, as coisas que eu tenho, já seguindo aí a linha da conversa que a gente estava antes, eu tenho em PDF, então eu vou mandar lá no grupo para vocês. E aí vocês vão conhecer um pouquinho de Angela Carter, tá? Um pouquinho do recorte que eu escolhi, pelo menos, né? Eu não tenho as outras obras dela, mas vocês podem procurar. Bom, ela é uma inglesa nascida em Eastbourne, né? Ela nasceu em 7 de maio de 1940. Ela é filha de um jornalista e de uma dona de casa. Então, desde muito cedo, ela teve contato com a escrita, né? Ela foi incentivada principalmente pelo pai, né? E isso foi decisivo na escolha posterior da sua profissão, da sua carreira. E apesar assim dela ser bastante amada pela família, ela não tinha uma relação muito boa com a mãe, né? E a mãe dela, segundo alguns biógrafos, ela era muito conservadora, né? E restringia muito os hábitos que a Angela tinha. E foi a partir disso que ela começou a desenvolver uma inclinação pela solidão. Então é uma coisa que tem em comum com a autora que a Cris estava falando também. Então a solidão é também um tema muito presente, né, no que a Angela Carter produz. E assim, além dessas características, né, além dessa obra que traz um pouco desse tema de solidão, ela foi uma ela foi uma tradutora muito, eu não sei, eu ia falar muito excelente, mas a gente não pode falar muito excelente, né? Ela foi uma tradutora excelente, né? Muito, como que eu posso dizer? Eficiente no que ela fazia.
Então, ela era uma leitora quase que ideal, por exemplo, dos trabalhos que ela se propunha a traduzir. E uma das obras que ela traduziu, que vocês devem conhecer, principalmente quem está participando aqui, que foi aluno da professora Kátia, né? Ela traduziu o Charles Perrault, que fez a compilação dos contos de fadas na França, né? Então, ela foi uma tradutora do Charles Perrault, ela traduziu, então, esses contos para o inglês, e foi uma das melhores traduções que já tivemos, né, para a língua inglesa, em relação à obra do Perrault. E por fazer isso muito bem, por ela ter sido uma leitora pesquisadora de Perrault e de ter respeitado muito a escrita do Perrault, e até teve escolhas muito interessantes, né, para fazer essa tradução. Ela, depois que termina, então, essa tradução da obra do Perrault, dos contos de fadas, ela tem, então, uma vontade de escrever sobre esses contos de fadas. Escrever contos de fadas. Como? Né? Então, muita gente vai trabalhar os contos da Angela Carter como reescrita, né, de uma perspectiva feminista. Mas ela mesma, né, quando questionada, né, se ela fez isso de fato, ela disse que, na verdade, o que ela faz é algo que sempre se faz se a gente pensar que os contos de fadas, eles são da tradução oral, e o que as pessoas fizeram foi compilar e trazer uma versão deles. Então, o Perrault fez isso. Quando ele compila e publica, então, os contos de fadas de Charles Perrault, é uma versão dele, a versão escrita dessa manifestação cultural oral, né? E aí o que ela faz é trazer algo que estava latente nesses contos do Perrault, quando ela pensa no contexto, por exemplo, né? Então é um contexto latente da época e traz a versão dela, enquanto mulher de uma outra época também. Então ela faz isso. Então a gente tem os contos de fadas escritos, né? Reescritos, se a gente pensar que os contos de fadas são todos reescritos, são todas versões diferentes, ela traz os dela também. E aí, bom, esse foi só um parêntese, na verdade, né? Para falar sobre como que ela atuou, né? Na verdade, ela começa a trabalhar, antes dela fazer essa tradução, que é o recorte que eu quero dar para a minha fala de hoje. Ela trabalhou, voltando para outros aspectos biográficos, ela trabalhou primeiro num periódico, The Croydon Advertiser, né? Mas a paixão pela literatura ficou mais inflamada, né, na Angela Carter, e ela decidiu cursar literatura inglesa na Universidade de Bristol, tá? Que é a cidade onde serviu de inspiração para uma trilogia que ela também publica. Então, aos 20 anos, ela se casou com Paul Carter. Então, o nome dela é Angela Olive Stalker, o nome de solteira. Então, depois que ela casa com Paul Carter, é que ela vai tomar, então, esse sobrenome para si, né? Que é o nome que ela fica famosa, que é Angela Carter mesmo. Né? Depois de um tempo, ela lançou, então, depois do casamento, ela lançou as duas primeiras obras dela, que é Shadow Dance e The Magic Toy Shop. E 2 anos após a publicação desses livros, em 1969, ela decide morar no Japão, né? E foi uma decisão com muitas intenções, principalmente porque tinha um divórcio iminente, né? Então, entre ela e o marido. Então, ela muda, né, para a cultura oriental, que deu uma repaginada na vida dela. Ela conheceu diversas obras importantes de autores ilustres, né? Dentre eles Borges, por exemplo, além dela se apaixonar, né, pela cultura japonesa. E expandiu muito, na verdade, a criatividade dela, depois de ter ido para o Japão. Então, ela inovou as suas histórias. E
é depois do Japão que ela começa a trazer um caráter mais feminista para suas obras, inclusive, né? Então, uma parte da sua estadia no Japão é contada na primeira coletânea de contos dela, né? Fireworks, Nine Profane Pieces. Eu não sei se tem a tradução dessas obras. Eu listei elas, depois eu vou mostrar para vocês. E aí eu posso deixar também lá no nosso grupo, se vocês quiserem pesquisar os títulos em língua portuguesa, tá? Então, ela sofreu também severas críticas com relação a algumas das suas obras, né? Tem um texto dela que não é ficção, que se chama The Sadean Woman and the Ideology of Pornography, que é uma releitura não ficcional, né, como eu já disse, a partir do ponto de vista feminista sobre uma das obras do Marquês de Sade. E só que assim, quando ela recebe essas severas críticas, ela não se abala muito, né? E no mesmo ano, em 1969, ela lançou mais um livro, né, que ela foi super aclamada, que é um dos livros que eu quero mostrar para vocês hoje, que é A Câmara Sangrenta, que é The Bloody Chamber, né, e outras histórias, que reúne diversos recontos, né, vamos dizer assim, dessas histórias infantis. A principal e a minha favorita é a do Barba Azul, que não tem o nome de Barba Azul, mas tem o nome de Câmara Sangrenta. Para quem não conhece o conto Barba Azul, ou para quem conhece, melhor dizendo, você vai sacar que é o conto do Barba Azul pela versão dela, mas não tem o nome de Barba Azul. Então, você começa a identificar o cenário, várias coisas, e ficou muito sensacional. Com certeza é o meu favorito. Eu só não vou falar dele aqui, não vou mostrar para vocês, porque ele é muito longo. Ele é quase que o livro todo do conto do Barba Azul. Então, ela estendeu o conto do Barba Azul e deu um tom muito legal para ele. E aí tem também da Chapeuzinho Vermelho, que é a que eu vou mostrar para vocês hoje, uma das versões. E da Bela e a Fera também, nesse do Bloody Chamber, né, da Câmara Sangrenta. E aí, ela teve, né, na verdade, uma resposta dela sobre esse livro, porque daí, esse livro da Câmara Sangrenta, quando ele começou a ser traduzido para outras línguas e ser publicado em diferentes países, né, ele foi visto como uma obra de cunho feminista subversivo, como eu tinha dito para vocês, quando ela resolve escrever esses contos. Então, A Câmara Sangrenta é o livro que ela publica depois de ter traduzido o Perrault. E aí, quando ela diz que a intenção não era fazer versões ou uma... Depois dela ter traduzido o Perrault na íntegra, de ter mantido a versão do Perrault, como o Perrault organizou os contos, ela resolve trazer esse, né? Mas ela não tinha a vontade de trazer versões feministas, né? Ou contos de fadas adultos, como as pessoas intitularam esse livro dela. Ela, na verdade, queria extrair o contexto latente, como eu disse para vocês antes, desses contos, né? Então, era um contexto latente das histórias tradicionais e usar como começo de novas histórias. Então, ela traz esse contexto latente para trabalhar uma nova história, um novo conto, né? E ela também foi amiga e contemporânea de Salman Rushdie, que é um escritor, né, que sempre menciona Wise Children, que foi a última publicação dela, que inclusive é o primeiro da minha lista, eu quero ler muito porque é um romance. Né, porque ele cita esse romance dela como um dos seus livros preferidos, né, e entrou na lista de prêmios. Eu acho que ele foi para o Orange Prize, se eu não me engano, que hoje é conhecido como Bailey's Women's Prize. Então, assim, a Carter, ela foi uma mulher fenomenal. Ela morreu em 1992, né, após um ano de luta contra um câncer de pulmão que ela teve. E ela não foi esquecida, né? Ela tem sido aclamada em várias pesquisas dentro da academia e também até em
book clubs, assim, clubes de leituras, né? Por exemplo, a TAG, não sei se vocês conhecem, mas a TAG fez uma edição desse A Câmara Sangrenta. E, pelo que eu vi por aí, da recepção, e também de alguns críticos, é a melhor versão de A Câmara Sangrenta em língua portuguesa. Então, vale muito a pena. Parece que eles vendem lá no site da TAG essa edição, e tá linda, linda mesmo. Eles fizeram uma super produção, capa dura, vem no box, vem pôster. Então, vale muito a pena. Então, aqui eu vou apresentar para vocês a obra completa dela, os contos, né? Esses são os contos. Ela publicou em 70, 79, 2 em 79, 1 em 85, 1 em 93 e 1 em 95. Eu vou deixar isso para vocês, se vocês quiserem olhar depois para ver se tem a tradução. É que, assim, como eu falei para vocês, eu sou iniciante, né? Na verdade, dos contos, eu tenho The Bloody Chamber inteiro em inglês, The Bloody Chamber and Other Stories. Eu tenho ele inteiro em inglês, mas eu tenho parte dele em português também. Então, eu vou disponibilizar para vocês, se vocês quiserem. Então, eu conheci a Angela Carter por conta de um conto que nem está nesse livro. Eu conheci a Angela Carter na faculdade, quando uma professora minha me apresentou The Snow Child, que inclusive é um conto que eu trabalho, né, na minha disciplina de leitura e letramento literário, porque é uma versão diferente, né, atualizada ou melhor, que traz esse contexto latente da época né, de terror, por exemplo, mas que ainda reverbera até hoje, imagino. Imagino não, tenho certeza. Que traz essa perspectiva diferente sobre a Branca de Neve, né? Eu não sei se esse tem em português. Eu procurei porque ele é mais curtinho, eu queria ler com vocês hoje, mas eu não achei, então talvez não tenha em português. Mas em inglês é bem fácil de ler. Quem lê, eu tenho ele também, eu posso disponibilizar. E aqui são os romances, o que eu quero ler. Eu gostaria de ler todos, né? Mas o meu primeiro é o último, que é o Wise Children. E, então, ó, ela tem uma obra vasta, né? Porque ela também tem roteiros. Para quem não sabe, ela participou, né, no roteiro de adaptação de um dos seus contos, né, que é A Companhia dos Lobos. Talvez vocês já tenham assistido esse filme, que é escrito pelo Neil Jordan, de 1984. E também no The Magic Toy Shop, né? E tem um outro conto que foi para rádio também, uma adaptação. E aqui tá a publicação dela de literatura infantil. Então, veja, olha quanta coisa que essa mulher deixou, né? Então, aqui a gente tem toda a publicação dela. Teve uma obra póstuma, como vocês podem ver, de 2000. E de não ficção, né? Que é aquele texto que eu falei para vocês que não teve uma boa recepção, dessa Day Woman and the Ideology of Pornography. Esse aqui eu li um trecho dele, eu não terminei, para uma disciplina que eu fiz sobre Angela Carter. E os outros eu não li. Não. Opa, antes de ir para elas sugerem, calma. E aí, o que eu queria mostrar para vocês, eu acho que o tempo tá correndo demais, né? Mas vamos ver se eu consigo. Deixa eu mostrar aqui os meus PDFs para compartilhar. Espera lá. Compartilhar minha tela inteira. E para mostrar o PDF. Então, assim, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês na verdade, como que foi a tradução dela. Vou mostrar para vocês aqui só para que vocês visualizem que ela manteve, né, por exemplo, o que o Perrault colocava no final dos contos, né, na obra dele, que é as moralidades, né, que é aqui, que tinha a parte, aqui não, desculpa, aqui, que tinha a moral da história, né. Então, se eu me recordo de quando eu fiz a disciplina que falava sobre esse processo de reescrita, de tradução, da tradução como criação,
do tradutor como criador e como escritor também. E aí, em especial, sobre os contos de fadas, né? Pensar sobre essas versões da cultura oral e dessas compilações que aconteceram em diferentes lugares, né? Então, a gente tem os Irmãos Grimm, que traz um compilado também desses contos, né? Da tradição oral, que é na Alemanha, se eu não me engano. É isso, né, Cris? Não estou falando coisa errada. E na França, a gente tem o Charles Perrault, que traz uma compilação de alguns contos que batem com o dos Irmãos Grimm, mas tem uma outra configuração, né? E uma delas são as moralidades que o Perrault traz. E aí aqui ela manteve, né? Então, o trabalho que ela faz de tradução, de ser essa leitora do Perrault, ela mantém. Trouxe aqui só para vocês verem. Essa é da Chapeuzinho, tá? Little Red Riding Hood. E aí, a gente tem aqui a tradução. Essa aqui é uma tradução do Mário Laranjeira, que traz também as moralidades. Ele também tem essa opção. Alguns tradutores optam por tirar as moralidades. E aí eu trouxe aqui só para a gente ver a moralidade do conto do Perrault sobre a Chapeuzinho Vermelho, né? Então a moral é: aqui se vê que muitas crianças, principalmente as menininhas, bonitas, jeitosas, boazinhas, não fazem bem de a toda gente dar confiança. E que não é coisa que espanta, se o lobo anda comendo tantas. Eu digo lobo, pois tais animais não são todos iguais. Há as que são de amável humor, sem ruído, sem fel e sem rancor, que mansos, bons, domesticados, das mocinhas seguem ao lado, até nas casas e nos quartos reservados. Mas cuidado, é sabido, um lobo assim meloso, dos lobos todos, é o mais perigoso. Então, assim, pensando nessa moralidade aqui do Perrault, hoje, né, se a gente... claro, tem várias pesquisas que vão dar um background de contexto da época do Perrault para falar dessas moralidades encomendadas, né, até para ensinar as moças, né, da sua época a se portarem, a se cuidarem com esses lobos. Quem são esses lobos, né, na sociedade e tal. Enfim, tinha essa moralidade a fim de ensinar alguma coisa. E aí, imagino que ela, como tradutora, ela tenha se adiantado muito para isso, né? Tenha se debruçado muito nessa parte contextual para entender esse contexto latente que ela diz, então, né, que ela mesma diz na entrevista, e traz o conto de fadas dela. A versão dela, deixa eu só ver aqui. Aqui. Ah, não é esse não, pera. Que são muitos, gente, calma. É esse. Então, esse aqui, eu tenho o livro todo, que traz o compilado, né, de contos extraídos dos 103 contos de fadas de Angela Carter, alguma coisa assim. E aí tem essa versão dela, a menina do capuz vermelho. Era uma vez uma menina bonita, adorada pela mãe e ainda mais pela avó. Essa boa mãe fez para ela um capuz vermelho, desses que as damas usam quando andam a cavalo. O capuz ficou tão bem na menina que logo todos passaram a chamá-la Capuz Vermelho. Certo dia, a mãe assou alguns bolos e disse: sua avó está doente, você deve ir visitá-la. Leve-lhe um desses bolos e um potinho de manteiga. Capuz Vermelho partiu para a aldeia vizinha para visitar a avó. Quando ia andando pela floresta, encontrou um lobo. Ele queria comê-la, mas não ousava fazer isso, porque havia lenhadores trabalhando ali perto. O lobo lhe perguntou para onde ia. A pobre criança não sabia o quanto é perigoso conversar com lobos, por isso respondeu inocentemente: vou à casa da minha avó levar-lhe este bolo e este potinho de manteiga que a minha mãe mandou. Sua avó mora longe daqui? O lobo perguntou. Ah, sim, Capuz Vermelho disse. Ela mora depois daquele moinho lá adiante, na primeira casa que se avista ao entrar na aldeia. Bem, também vou visitá-la, o lobo disse.
Vou por este caminho, você vai por aquele, e vamos ver quem chega primeiro. O lobo foi correndo pelo caminho mais curto. Capuz Vermelho foi pelo mais longo. E ela demorou ainda mais porque foi apanhando nozes, correndo atrás de borboletas e colhendo flores à beira do caminho. O lobo logo chegou à casa da avó. Ele bateu a porta. Toque, toque, toque. Quem é? Sua neta, Capuz Vermelho, o lobo disse, disfarçando a voz. Trouxe um bolo e um potinho de manteiga que a mamãe mandou. A avó estava deitada na cama porque estava indisposta. Ela gritou: levante a tranca e entre. O lobo levantou a tranca e abriu a porta. Fazia 3 dias que ele não comia. Ele pulou em cima da boa senhora e a devorou. Então, fechou a porta atrás de si e se deitou na cama da avó para esperar por Capuz Vermelho. Finalmente, ela chegou e bateu na porta. Toque, toque, toque. Quem é? Capuz Vermelho ouviu uma voz rouca do lobo e pensou que a voz estava resfriada. Ela respondeu: é a sua neta, Capuz Vermelho. Trouxe um bolo e um potinho de manteiga que a mamãe mandou. O lobo disfarçou a voz e disse: levante a tranca e entre. Capuz Vermelho levantou a tranca e abriu a porta. Quando o lobo a viu entrar, escondeu-se sob o cobertor e disse: ponha o bolo e a manteiga no cesto de pão e venha se deitar comigo. Capuz Vermelho tirou a roupa e foi se deitar na cama. Ela ficou assustada com a aparência da avó e lhe disse: vovó, que braços grandes você tem. São para te abraçar melhor, queridinha. Vovó, que pernas grandes você tem. São para correr melhor, queridinha. Vovó, que orelhas grandes você tem. São para te ouvir melhor, queridinha. Vovó, que olhos grandes você tem. São para te ver melhor, queridinha. Vovó, que dentes grandes você tem. São para te comer melhor. Então o lobo mau pulou em cima da Capuz Vermelho e a devorou também. Então essa é a versão traduzida, né, para a língua portuguesa da Menina do Capuz Vermelho de Angela Carter, né? Então ela, quando ela reescreve, né, esse conto, quando ela traz essa versão, não temos as moralidades. Nós temos algumas escolhas diferentes de vocabulário, como vocês podem ter percebido, né? E aí, deixa eu... Ah, tá, esse aqui é um outro texto. E eu queria mostrar para vocês esse aqui. Esse aqui que é o da Câmara Sangrenta, que eu tenho só 50 páginas, ele é muito maior. Que traz, então, todos esses contos aqui, tá? O que eu tenho aqui é a Câmara Sangrenta, a Companhia dos Lobos e a Loba Alice. Ah, a Filha da Neve, a Snow Child, sabia que tinha. Então é essa que eu queria, mas eu não tenho aqui, tá em outro. Então, só tem 3 contos aqui. Na verdade, eu acho que o Lobisomem também tá aqui, então são 4. Mas o maior de todos é a Câmara Sangrenta, que é essa outra versão, e eu acho que é a melhor de todas, do Barba Azul. Então, assim, o que só para vocês verem, né, a extensão do Barba Azul, ele acaba aqui. E aí tem o Lobisomem e a Companhia dos Lobos e a Loba Alice, tem aqui. Então, esses aqui eu posso deixar com vocês, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é como essa mulher é maravilhosa. E eu me interesso muito por essas versões da Angela Carter dos contos de fadas. Né? Então, eu tenho lido e relido eles, porque eu estou construindo alguma coisa que eu não vou revelar para vocês ainda. Mas eu gosto muito de perceber isso que ela faz. Assim. Então, até se vocês quiserem comentar sobre as escolhas, né, que ela faz para trazer essa versão da Chapeuzinho Vermelho. Não sei se vocês conhecem outras versões por aí, se conhecem a do Perrault, dos Irmãos Grimm, e se vocês conheciam essa versão dela, então eu gostaria de saber o que vocês acharam. E entender, né, porque aquele outro texto que só passou ali no PDF é um texto que fala sobre as autoras de contos de fadas. Porque a gente tem muitas versões masculinas dos contos de fadas, né? Então,
quando as mulheres vêm, então, trazer essa, essa compilação de uma tradição oral pela perspectiva delas, a gente tem outra coisa, outro conto, né? Com outros detalhes que fazem muito sentido para nós, né? Enquanto mulheres também que leem esses contos. E aí, enfim, eu queria apresentar isso para vocês. Eu ainda não tenho nada muito fechado, assim, não trouxe uma análise para vocês, para apresentar aqui, mas trouxe para vocês conhecerem e quem sabe vocês não participem desse negócio que eu estou criando sobre os contos de fadas pela perspectiva da Angela Carter, tá? Então, acho que era isso, gente. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu tentei dar uma corridinha para não avançar muito no tempo. Ai, mas foi assim, quando você falou que ia apresentar sobre a Angela Carter, eu dei um pulo de alegria, porque ela está na minha lista de livros de consumo, assim, de desejo de consumo já há um tempo, e justamente por causa dessa tradução, dessa reescrita dos contos tradicionais de fadas, né? E essa sua última observação aí, sabe, Jordana, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que os contos de fadas, eles estão associados a uma espécie de uma escrita patriarcal, e que na prática eram as mulheres que contavam essas histórias, muitas vezes enquanto fiavam, enquanto embalavam as crianças, né, para ninar. Elas é que são as detentoras, muitas vezes, dessas tradições orais. E como isso, né? E agora que me dei conta disso, de uma certa forma, né? Que elas não escreveram essa tradição oral, mas sim os homens, por conta dessa cultura hegemônica, dessa cultura patriarcal. E eu sempre fiquei, assim, sempre agradeço você ter trazido ela, principalmente essa história. Eu não sei pontuar aqui, porque a minha memória de outras versões da Chapeuzinho Vermelho estão muito distantes. Eu não saberia falar sobre as escolhas de vocabulário ou de fatos ali narrados. Então, não me lembro disso. Mas eu adorei a escolha, porque realmente é uma autora que eu gostaria de ler justamente porque eu adoro os contos de fadas tradicionais e queria conhecer o texto dela justamente por essa reescrita, né? Por essa reinvenção dessa perspectiva feminina. E tem uma coisa, Cris, a respeito desse conto específico, né? Da Chapeuzinho Vermelho, da Capinha Vermelha, né? A dela é Capinha Vermelha. Que, assim, o Charles Perrault, ele já dá uma... Como que a gente pode falar? Sanitizing, tipo, ele dá uma limpada, sabe? Em algumas versões anteriores, ou que ele até, penso eu, deve ter consultado, assim, né? Para compilar a versão dele. E são versões que não tem nada muito legal para criança, assim, né? Se a gente pensar em contos de fadas para crianças, por exemplo. No final deste livro que eu vou deixar para vocês lá, tem uma versão, tem outra versão da Chapeuzinho Vermelho que fala que uma das coisas que eu me atentei quando eu li essa versão da Angela Carter é que a menina tira a roupa para se deitar. Só que aqui ela só fala que ela tira a roupa para se deitar com a vovó, né? Com a vovó. E nessa outra versão que tem no final desse livro que eu vou disponibilizar para vocês, ela vai tirando cada peça de roupa e vai perguntando para a vovó, né? E ela vai falando, não, você não vai mais usar isso, pode jogar no fogo. E ela fica totalmente nua, vai peça por peça, né? Dessa outra versão. E aí, nessa versão da Angela Carter, ela traz isso também, esse negócio de tirar a roupa. Na do Perrault, que eu me lembre, não tem, né? Ela não tira a roupa para se deitar. Uma outra coisa é que ele pula em cima dela, em cima da avó, em cima dela. Não lembro se é um pulo em cima ou se ele só devora, né? Mas aqui tem esse pulo em cima, né? Tem algumas outras coisas que eu percebi também de vocabulário, mas eu não vou conseguir pontuar agora porque
tem toda, na verdade, uma metáfora sexual, né? De abrir a porta, de entrar, de pular em cima. E eu acho que o perro dá mesmo uma suavizada na versão dele. Na moralidade, você entende a conotação sexual, né? Nas moralidades do Perrault. Ela não tem moralidade, então ela vai impregnar isso no texto mesmo. Então, assim, toda essa conotação sexual, o que está lá na moralidade para as menininhas se cuidarem com os lobos por aí, já está no próprio texto que vai acontecer, né? E como acontece. Essa sexualização está ali. E assim, a primeira vez que eu li, a primeira coisa que me veio na cabeça, claro, que é sobre o abuso sexual infantil, né? O abuso das meninas. Eu lembro que, acho que faz 1 ou 2 anos, que de repente, assim, eu comecei a ter contato com outras mulheres de convivência, assim mesmo, que sentiram, né, a vontade para compartilhar. Todas elas tinham sido abusadas quando crianças, assim, a partir dos 11, 12 anos. E eu fiquei assustada, porque eu pensei, nossa, mulheres do meu convívio, eu nem sabia, né? E como que isso é uma coisa que se repete, não é só daquela época, né? Eu tenho uma amiga aqui em Maracaju, a mãe dela se casou com 12 anos. Imagina que absurdo. 12 anos. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a Angela Carter fala quando ela diz: eu pego o contexto latente e transformo isso numa nova história, mas que é uma história que se repete, né? Contextos diferentes, mas o tema é o mesmo, né? Então, eu acho bem interessante. O do Barba Azul, gente, vocês vão chocar o capacete. Vocês conhecem o conto do Barba Azul? Eu não conhecia o conto do Barba Azul. Conto de fadas do Barba Azul, não conhecia. Aí eu fui ler a versão tradicional, assim, tem eu acho que tem do Perrault, e tem dos Irmãos Grimm também, se eu não me engano. Mas eu posso estar enganada, tá? Não tenho uma memória muito boa aqui para dizer para vocês. E aí, é um conto até relativamente grande, mas não é tão grande, deve ter, sei lá, umas 3, 4 páginas. E ela, tipo, estende, é enorme. E aí, vai... Ai, não sei se eu posso dar spoiler. Mas não posso? Então tá bom, então não vou falar. Mas assim, leia um primeiro conto tradicional, que é curtíssimo, você pode ler agora antes de dormir. Procura na internet, você vai achar. Conto do Barba Azul. Eu acho que até tem esse conto do Barba Azul em português, vou mandar para vocês. E aí eu vou mandar o dela, que vocês vão demorar mais, porque daí tem 50 e poucas páginas. Mas vale muito a pena, eu acho que é o melhor de todos. Não, do jeito que você está falando, eu já estou assim, curiosíssima para ler, porque eu não conheço o conto tradicional, né? Vou usar a palavra tradicional, mas você falando desse conto aí com tanto entusiasmo, eu já quero ler. Aí eu prefiro que você não dê um spoiler aí para a gente ter até expectativa, surpresa da leitura. De repente, no próximo, a gente pode até começar falando quem leu. Perguntando quem leu, o que achou do texto. Acho que seria bem interessante. Legal. Eu vou deixar lá para vocês, então. Ô, amiga, Sueila tinha levantado a mão, depois ela acho que abaixou. Não sei, Sueila, se você quer compartilhar alguma coisa. Então, professora, eu queria fazer uma pergunta mais assim. Se a autora, ela faz uma desmistificação dos contos, igual a Lígia Bojunga faz, seria basicamente... Só que é menos... não seria muito explícito, né? Ela ainda deixa... Uhum. Esse da Chapeuzinho Vermelho, vocês tiveram uma noção, mais ou menos, do que ela faz, assim. No Barba Azul também, ela traz, não é... Eu acho que do Barba Azul talvez fique um pouco mais explícito, assim. Mas o legal do Barba Azul, na verdade, o legal de todos os contos dela é que sempre quem está no centro são personagens mulheres. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Prestem atenção nessas personagens mulheres, porque elas têm muito a dizer, né? Mais do que elas dizem, na verdade. Então, como ela constrói essa personagem ali, como ela vai se portar e tal.
até por conta daquele texto não ficcional que fala daquela resposta que ela faz de um texto do Marquês de Sade, ela explora muito a sexualidade da mulher nos contos também. Então, eu tive uma leitura da Chapeuzinho como o abuso infantil, mas tem gente que já vê tem outra leitura também, né? Porque não fala exatamente a idade dela e tal, então tem outras possibilidades aí de leitura. Mas ela eu não sei se ela faz a mesma coisa que a Lígia Bojunga faz. Não sei dizer, porque eu nem sou tão, como eu disse, eu sou bem iniciante, assim, eu estou fazendo umas leituras sem muita pretensão, assim, por enquanto, para tentar criar alguma coisa. Mas eu acho que é um pouquinho diferente. É porque, assim, a Lígia Bojunga, ela escreveu Sapato de Salto, e diferente da Cinderela, a personagem, ela usa o sapato para se prostituir, né, para parecer mais velha, enfim. Uhum. E ficou isso na minha cabeça. Enfim. E sobre o Barba Azul, eu li o conto no livro da Clarissa Pincola, do arquétipo da mulher selvagem, as mulheres que correm com os lobos. E eu achei incrível, assim, nossa. É a bem versão bacana. da Carter? Você leu? Não sei se é a versão dela, Como mas, que é o mas tá nome? lá no É só a Barba Azul ou é a Câmara Sangrenta? Ou o quarto do Barba Azul? Barba Azul só. Ah, tá. Porque a tradução, alguns tradutores optaram por deixar como o quarto do Barba Azul e essa versão da tag que eu falei para você, essa edição da tag, é a Câmara Sangrenta, que daí mantém o título que ela deu em inglês mesmo. Mas, então, eu não sei como que era. Não, acho melhor você não contar, porque daí vai dar spoiler aqui. Mas depois a gente conversa, então, Suela. Eu acho que a gente podia, assim, propor uma tarefa para todo mundo ler os textos, daí a gente poderia bater um papo, talvez, sobre isso. Tipo o clube da leitura, né? A gente vem para falar sobre a nossa leitura. Sim, eu acho que seriam elas por elas até diferente, daí todo mundo poderia ler A Câmara Secreta, da Angela Carter. A Câmara Sangrenta. Estou pensando em Harry Potter. E de repente, quem sabe a gente pode fazer um diálogo sobre o texto, num elas por elas diferente. Eu acho que ficaria bem bacana, até porque é um texto que realmente eu quero ler faz um tempão. E aí a gente tem esse compromisso, né, de leitura. Eu acho que é legal. Eu acho bacana, não sei o que o pessoal que está aqui, né? Várias pessoas já saíram que acho que tem aula, mas não sei se vocês quiserem também opinar ou... Bom, só se vocês quiserem opinar, eu só vou fechar aqui o meu diálogo com a Suela para dizer assim, o que eu acho que talvez seja diferente é que eu não li Sapato de Salto. Mas quando a Angela Carter ela publica os contos, ela fala são contos de fadas mesmo. São essas versões de agora. Eu estou fazendo um compilado agora. Esse é os contos dessa versão. Eu não sei se foi o mesmo objetivo da Lígia Bojunga, né? Não sei se ela apresenta como uma nova versão da Cinderela ou alguma coisa assim. Não sei se só nesse aspecto talvez elas tenham uma mínima diferença, mas me parece que tem alguma semelhança sim, então, né? Bom, gente, era isso sobre a Angela Carter. Eu vou deixar lá para vocês os textos. Eu amei. E aí a gente pega e combina direito essa tarefa aí, tá? A gente pode decidir no Lá ar. no grupo, lá no grupo a gente decide. Depois a gente vê. E aí a gente tem ainda o Elas Sugerem para a gente poder fechar aqui o nosso encontro de hoje. E as sugestões de hoje estão bem legais, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, a primeira sugestão, gente, não poderia ter sido diferente, né? Porque
vocês sabem que a minha amiga que veio falar pra gente sobre a Isabel Allende, que é a Grazi, a gente teve um especial no ano passado com ela, e foi ela que indicou esse seriado que é novíssimo na Amazon Prime, tá? Então, só tem, quando eu vi, só tinha 3 episódios, só se lançou algum outro agora. Então, são 3 episódios baseados na obra Paulo, né? Que se difere, obviamente, do livro, né? Claro que o livro tem muito mais informações, muito mais detalhes e tal, mas, segundo a Grazi, é uma sensação sem explicação ver na tela a trajetória dessa mulher incrível, com uma história cheia de dores e superação. Fecho aspas, Graziele. Então, ela que mandou para mim e eu trouxe para vocês hoje para indicar. Eu mesma não comecei a assistir ainda, mas eu tô louca para assistir já, acho que eu vou maratonar no próximo fim de semana. E acabou de sair do forno, então vamos assistir juntos aí também, se vocês puderem. E a próxima indicação é da Cris. Eu amei saber dessa série, porque eu amei o livro da Isabel Allende e com certeza vou assistir também final de semana. A minha indicação, gente, não é uma indicação recente, é um filme de 2000, mas quem não viu esse filme, gente, vocês estão perdendo uma obra de arte, não só cinematográfica, mas de vida mesmo, que é o filme Dançando no Escuro, do cineasta dinamarquês Lars von Trier, que é bastante polêmico, né, por ter filmado o Anticristo, Ninfomaníaca, Melancolia, a trilogia da Melancolia, uns filmes mais polêmicos, Dogville, com a Nicole Kidman. E esse filme é de uma beleza indescritível, porque conta a história da personagem Selma, que aparece aí na capa, que tem um problema de visão que vai a deixar cega, e ela tem um filho com o mesmo problema, porque é hereditário. Então, ela é uma mãe solteira tcheca que decide migrar para os Estados Unidos, porque sabe que lá tem mais condições, né, médicas. E ela trabalha numa fábrica, economiza tudo que ganha para a cirurgia do seu filho, para salvar a visão do seu filho. Enquanto isso, ela está perdendo a visão. E ela trabalha numa fábrica que ela precisa colocar coisas nas máquinas, assim, estar muito atenta visualmente. E ela só consegue trabalhar lá até um certo tempo porque uma amiga ajuda, mas depois ela perde a visão, perde o emprego. E o filme mostra, né, um lado, assim, de uma doçura dessa personagem, de uma suavidade, de uma ternura que é indescritível, mas que convive com a perversidade, com a maldade humana. E a pergunta que fica, que eu vou usar a pergunta aqui da Ariane, que já saiu aqui do grupo, ela disse assim, como que alguém pode fazer mal para uma criatura tão doce? Acho que essa é a pergunta que fica do filme. O filme tem um estilo de musical, porque a personagem, que é a Selma, ela ama musicais hollywoodianos, e é muito interessante que nos momentos mais tensos, mais tristes da vida dela, mais complicados, ela sonha que está no musical, e aí o filme vira um musical alegre, de dança, sem ser chato, porque eu particularmente não gosto de musicais, mas tem a inserção de algumas cenas de musicais no meio, mas, assim, que faz todo sentido de estar ali, né? E o filme remete, então, a essa mulher que dança, por isso do musical, ela gosta de musicais no escuro, porque ela vai ficando cega gradualmente, nós vamos acompanhando essa cegueira. E o final é trágico, de uma assim, trágico, que é de doer, né? É impossível sair do filme sem estar com o coração assim doendo. É um filmaço, um clássico, e fica a sugestão aí para vocês assistirem, que é maravilhoso, maravilhoso. Bom, gente, então a gente chega ao fim. Vou deixar aqui, vou liberar quem quiser ir, mas quem quiser ficar para comentar mais alguma coisa, talvez falar sobre as curiosidades que a gente começou hoje. Fiquem à vontade, gente. Um beijo. Obrigada, gente.
É,